ósseo apresenta uma matriz extracelular com componentes minerais e orgânicos, de consistência pétrea, que não permitem seu seccionamento e consequente visualização ao microscópio de luz. Para a observação deste tipo de tecido ou diagnóstico de algumas patologias, deve-se proceder à descalcificação. Podemos utilizar descalcificadores à base de ácidos, histoquímicos, soluções descalcificadoras patenteadas, resinas de troca iônica e descalcificadores eletrolíticos. Na escolha do método de descalcificação, há fatores que devem ser levados em conta, como a urgência do material, o grau de mineralização do tecido, a coloração a ser empregada e o tipo de fixador utilizado. Os descalcificadores mais empregados em laboratórios de patologia são os à base de ácidos, que solubilizam o cálcio, mas agem digerindo os constituintes teciduais, causando danos morfológicos irreparáveis. Podemos classificar os descalcificadores ácidos como ácidos fracos e ácidos fortes. Fazem parte do grupo dos ácidos fracos o ácido acético, o ácido fórmico e o ácido pícrico. São mais lentos e brandos quando comparados com os ácidos fortes. São utilizados normalmente em tecidos que possuem uma matriz óssea menos densa. Fazem parte do grupo dos ácidos fortes o ácido nítrico, ácido clorídrico e o ácido sulfúrico. São ácidos de ação rápida, mas que causam muitos danos ao tecido. Só devem ser empregados em amostras que demandem muita velocidade e que apresentem uma grande quantidade de matriz mineralizada, como o fêmur ou a tíbia. Além dos descalcificadores à base de ácidos, podemos utilizar também os métodos histoquímicos, pois praticamente não promovem danos aos tecidos. O principal representante deste grupo é o EDTA, que se liga ao cálcio presente nos cristais de hidroxiapatita da matriz mineral dos tecidos, quelando este componente. Recomendamos, sempre que possível, optar por este método. Embora o EDTA seja considerado um descalcificador lento, muitas vezes em amostras com menor grau de mineralização, seu emprego é viável, principalmente quando associados aos procedimentos a seguir, que aceleram este processo. Procedimento de descalcificação. Os tecidos mineralizados e já bem fixados devem ser lavados em água corrente antes de iniciar a descalcificação. Em seguida, o tecido deve ser envolto em uma gaze e amarrado com um barbante. O líquido descalcificador deve ser despejado em um frasco de boca larga devidamente identificado com a data do início da descalcificação e com o magneto no seu interior. Vale ressaltar que o volume do descalcificador deve ser de 20 vezes o tamanho da peça. Uma ponta do barbante deve ser amarrada em um bastão de vidro. O tecido é imerso na solução descalcificadora de modo que fique suspenso pelo bastão sem tocar o fundo do frasco, para evitar que o cálcio removido que ali se deposita entre em contato com a amostra. O frasco é colocado sobre uma placa agitadora. Deve-se anotar a hora e a data do início do processo. E em seguida, a placa é ligada para iniciar a agitação, acelerando assim a descalcificação pelo aumento da interação entre as moléculas do descalcificador e o cálcio. Após um período que varia de acordo com o descalcificador, o grau de mineralização é verificado. Esse procedimento deve ser constante,
para evitar que o tecido fique exposto mais tempo que o necessário. Além disso, o descalcificador deve ser renovado diariamente, pois vai perdendo a sua concentração original. Ao término da descalcificação, os tecidos devem ser lavados em água corrente. No caso de tecidos descalcificados por ácidos, estes devem ser neutralizados em solução alcalina. Caso contrário, as colorações nucleares serão prejudicadas. O material descalcificado, assim como o material não mineralizado, seguem então para a clivagem e em seguida para o processamento. Processamento. O processamento reúne procedimentos que visam substituir a água que se encontra nos tecidos por um meio mais sólido, que confira resistência e dureza suficiente para ser cortado. Existem várias substâncias onde podemos incluir uma amostra: o ACT, resinas hidrofílicas e hidrofóbicas, a parafina, entre outras. Normalmente, em laboratórios de anatomia patológica, utilizamos o OCT para congelação ou a parafina para amostras fixadas quimicamente. No caso da parafina, por sua natureza hidrofóbica, insolúvel em água e solúvel em alguns solventes orgânicos como o xilol, necessitará de 3 etapas: a desidratação, a clarificação e a impregnação ou infiltração. O processamento se caracteriza pela difusão de substâncias apropriadas para dentro e fora do tecido, até atingir o ponto onde a concentração dos reagentes e do interior do tecido se torna igual. Desidratação. A água que se encontra nos tecidos não se mistura com a parafina. Dessa forma, é necessária uma completa remoção da água para a completa impregnação pela parafina. Portanto, podemos dizer que a desidratação visa remover a água dos fluidos teciduais e fixadores aquosos, por difusão de agentes desidratantes. Existem vários agentes desidratantes. Consideramos apenas o etanol por se tratar do mais comum. A maioria dos agentes desidratantes não é miscível com a parafina. Portanto, é necessária uma etapa intermediária entre a desidratação e a infiltração, ou seja, a clarificação ou diafanização. Clarificação. Este estágio nunca deve ser iniciado sem a completa remoção da água pela desidratação. A clarificação consiste no processo de remoção do álcool dos tecidos utilizado durante a desidratação através de um agente clarificador. Existem várias soluções clarificadoras, sendo o xilol mais utilizado na rotina em histologia. Para esse procedimento ser bem executado, é fundamental a completa remoção do álcool pelo xilol para que a parafina possa penetrar completamente no interior dos tecidos. Infiltração. A infiltração, portanto, é a saturação das cavidades do tecido e das células por uma substância que é geralmente o meio em que estes serão inclusos. A parafina utilizada nesta etapa, por apresentar bons resultados e baixo custo, deve estar totalmente fundida, ou seja, em sua forma líquida, com temperatura em torno de 56 a 60 graus Celsius, pois somente assim será garantida a viscosidade necessária para uma infiltração eficiente. Principais fatores que influenciam o processamento. Cada laboratório deve aprimorar seus protocolos de processamento, levando em conta fatores como o tamanho do espécime, onde quanto maior o tamanho do espécime, maior deve ser o tempo de processamento. Os reagentes utilizados. Os diferentes agentes desidratantes, clarificantes e infiltrantes utilizados requerem processamentos diferenciados. Espécie animal.
Algumas espécies de animais dependem de um processamento diferenciado. Propriedades dos tecidos. Os tecidos embrionários, muito hidratados ou mesmo tecidos sanguíneos também dependem de processamento diferenciado. Presença de vácuo. Quando há a possibilidade de adicionar vácuo ao processamento, este pode ser acelerado. Temperatura durante o processamento. Temperaturas mais altas aceleram o processamento, mas podem danificar o tecido. Já temperaturas mais baixas retardam o processamento. Processamento manual e automático. O processamento de tecidos pode ser realizado manualmente ou de forma automática. O processador automático é uma ferramenta fundamental para a histotecnologia. Com ele é possível agilizar o tempo entre a entrada da amostra e o diagnóstico, economizando horas de trabalho do técnico. Este equipamento deve ser utilizado no interior de uma capela de exaustão química, para assegurar que os vapores tóxicos não contaminem o ambiente do laboratório. Existem dois tipos de processador: o tipo carrossel, mais comum, onde a amostra gira, passando pelos banhos na sequência programada, e o de transferência de fluido, onde a amostra fica em um recipiente vedado, onde os líquidos são transferidos e retirados deste recipiente. As vantagens do emprego de processadores automáticos são: agitação constante, sistema vácuo, evita falhas humanas durante o processamento. A temperatura da parafina de infiltração é controlada. Permite a execução de vários protocolos. Pode operar durante a noite, feriados e finais de semana. E acondiciona várias peças ao mesmo tempo. Atualmente, a maioria dos laboratórios dispõe de um processador automático, mas cabe discutir alguns pontos do processamento manual, para auxiliar aqueles que não dispõem deste recurso. Aconselha-se monitorar a concentração dos reagentes utilizados no processamento periodicamente, a fim de assegurar a qualidade do processo. Quando os reagentes perdem a sua concentração original, devem ser descartados em frascos próprios e substituídos. Independente de se tratar de um processamento manual ou automático, os tecidos devem ser lavados para retirar o excesso de fixador. O tipo de lavagem dependerá do tipo de fixador utilizado, pois alguns necessitam de procedimentos especiais para remoção de pigmentos ou sais que se depositam sobre o tecido durante a fixação. Vale ressaltar que os tecidos fixados por misturas fixadoras, que possuem sais fosfatos em sua composição, como as formalinas tamponadas, devem ser lavados por 1 hora antes de iniciar o processamento. Caso contrário, o processamento deverá ser iniciado pelo álcool 60%. Após a lavagem das amostras por cerca de 1 hora em água corrente, deve-se passar por banhos de concentração crescente de álcool em frascos de fundo largo. Sugerimos um banho de álcool 70%, um de álcool 95%, seguidos de 3 banhos de álcool absoluto, sendo 1 hora ou 1 hora e meia em cada banho para amostras convencionais. Em seguida, 2 banhos de xilol em frascos de vidro ou metálicos de fundo estreito. E 2 banhos de parafina líquida no interior de uma estufa bem regulada. É necessário respeitar o tempo de exposição a cada banho durante o processamento, a fim de evitar problemas que podem interferir na qualidade dos cortes durante a microtomia. Um dos grandes inconvenientes do processamento manual se deve ao fato de que muitas vezes é preciso interromper o processamento para que este seja terminado no dia seguinte. Se for necessário interromper o processamento do tecido, deve-se parar no álcool, pois não é conveniente deixar os tecidos no xilol ou na parafina. As sequências de reagentes e tempos utilizados para o processamento automático é semelhante ao que mencionamos para o processamento manual, mas cabe a ressalva de que cada laboratório deve aprimorar seus protocolos de processamento,